Queridos irmãos, a paz do Senhor. Sou o pastor Israel Braga. Hoje nós vamos continuar falando sobre a santidade de Deus. No estudo anterior, eu abordei as características da santidade de Deus. Quais são? Santidade e suas características. Característica positiva e característica negativa. Conhecida como santidade negativa, como santidade positiva, que abordamos no estudo anterior. Hoje nós vamos falar sobre a manifestação da santidade de Deus. Quais são? São duas manifestações. Por exemplo, são a retidão de Deus e também a justiça de Deus. Eu já quero convidar você que abre a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Salmo 145 e do verso, Salmo 145 e do verso de número 17, que diz assim: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Vou repetir mais uma vez aqui, que é muito bom esse salmo. Salmo 145, verso 17, fala assim: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. O termo retidão de Deus, o que é retidão de Deus, pastor Israel? Ela é chamada de justiça absoluta. É a retidão da natureza divina. Deus, ele é reto em si mesmo, conhecido como retidão legislativa. Como Deus, ele é reto nele mesmo, então Deus sanciona as leis. Ele vê como tem que ser as leis morais. E Deus, na sua retidão, manifesta então a sua justiça. A justiça de Deus, então, ela atua como um poder judiciário. Então, já falamos sobre a retidão de Deus, que Deus, ele é reto nele mesmo. E nessa retidão manifesta a sua justiça. A justiça de Deus, ela se manifesta de duas formas. Chama justiça punitiva e justiça recompensatória. Dentro da justiça punitiva existe a justiça punitiva e também a justiça corretiva. Quando se referimos à justiça punitiva de Deus, ela se refere a todos os pecadores, ímpios, que quebram a lei de Deus. Então, a justiça de Deus, ela age para punir o pecador que não é remido, o ímpio que não é remido, que ele quebra essa lei, porque eles vão ser punidos porque não são salvos. Então, toda pessoa que não é salva em Cristo Jesus, a justiça de Deus, ela atua com punição. Por exemplo, lá no livro de Êxodo, do capítulo de número 34 e do verso 7, nos fala sobre a justiça punitiva de Deus, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos filhos, dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Olha só como ele fala aqui bem claro. Olha só, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Os que têm Cristo é perdoado a iniquidade e a transgressão. Porém, que ao culpado, que é o pecador, que não aceita Jesus, não tem por inocente
que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, a própria Bíblia fala que, olha, que Deus, ele perdoa os pecados daqueles que aceitam Cristo, porém, a condenação, porém, a punição está sobre aqueles que não aceitam Cristo e alcança a sua descendência, seu filho, seu neto, seu tataraneto, porque não aceitam Cristo. Mas a partir do momento que a pessoa, pode ser que essa pessoa que tem filho, porém ele é um pecador e a punição de Deus está sobre ele, mas se a sua descendência aceitar Cristo, o perdão acontece. E quando o perdão acontece, então gera uma outra justiça, a justiça de correção. Os filhos de Deus são corrigidos por Deus. Já os que não são filhos de Deus, que são filhos do diabo, eles são punidos por Deus. Eu quero mostrar para você que os filhos de Deus, eles são corrigidos. Lembra da justiça de Deus, que é a justiça punitiva e a corretiva? A corretiva é para os filhos de Deus. Vamos entender rapidamente aqui, para que você possa ter uma compreensão. Justiça corretiva para os filhos de Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 6, fala assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha só, para que você possa entender como é poderoso o nosso Deus, como Ele é grande o nosso Deus. Então Ele corrige os seus filhos. Ele corrige. Porque a expressão corrigir aqui, ela tem um sentido de restauração. O que é restauração, pastor Israel? Restauração é de dentro para fora. O que é restauração? É voltar o que era antes. Quando Deus corrige o seu filho, a intenção de Deus é que o filho volte a ser o que era antes. Então a correção de Deus em seus filhos é para um processo de restauração. Então já para o ímpio, o pecador, já é para de punição, de castigo. Esse castigo, se a pessoa não aceitar Cristo e for um pecador continuamente, ele vai ser punido, tanto nessa vida, quanto na outra, quanto chegar na eternidade, quando ele vai ser julgado e condenado. Porém, os filhos de Deus, eles são corrigidos. E dentro dessa correção existe a justiça recompensatória. A recompensatória, coisa maravilhosa, é para os filhos de Deus. Nós somos corrigidos e quando nós somos corrigidos, depois nós temos a justiça de Deus também se manifesta como justiça recompensatória. Vamos ver? Lá no livro de João, do capítulo 2 João, do capítulo 8, diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebemos o inteiro galardão. Também em 2 Timóteo, capítulo de número 4, e do verso 2 diz assim, ou no verso 8 diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, a todos que amarem a sua vida. Todos, eu posso dar até um adendo aqui, a todos que amam a sua vida em Cristo Jesus e a todos também que amam a vinda de Cristo. Então, nós aprendemos que existe dentro da santidade de Deus,
que tem a sua manifestação, que é a retidão de Deus, que dentro de Deus é a justiça legislativa, que nós aprendemos que Deus é que gera as suas leis, porque Ele é reto, e também tem a sanidade de Deus, que são a justiça judiciária, que é a justiça de Deus. E essa justiça, dentro dessa justiça, existe a justiça punitiva, a justiça corretiva e depois vem a justiça recompensatória para os filhos de Deus. Aprendemos que todo filho de Deus, a justiça vem como correção. Todo filho do diabo, a justiça vem como punição, tanto para esse mundo quanto para o porvir. Tá bom? Que Deus possa te abençoar, te prosperar e te conduzir em santidade e justiça para a glória do exaltado Deus. Deus te abençoe e te prospere muito.